Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida, esse é o nosso culto de domingo, culto da família, culto de nós estarmos juntos. Gostaria que você convidasse as pessoas da sua casa nesse momento para que, nesse pequeno espaço de tempo que vamos falar um pouco da palavra de Deus e aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, nós podemos estar juntos e assim, queridos, chegarmos a um objetivo maior. E é importante começar essa reunião online que nós temos tido a cada domingo. Domingo passado nós fizemos uma experiência de fazer o culto ao vivo, mas notei que a questão de som, a questão de imagem, ela não ficou boa e por isso nós estamos trabalhando nos próximos dias para poder entregar algo melhor para vocês. Eu escutava um rapaz falando essa semana num canal, falando que as pessoas elas não ficam na frente da TV, na frente de um canal de streaming ou no YouTube, assistindo alguém por mais do que 6 meses. E isso me chamou a atenção porque eu notei a queda do número de pessoas assistindo os nossos cultos. E automaticamente vem aquela pergunta para a gente, será que alguma coisa que a gente tem falado não tem sido pontual o suficiente ou não tem sido relevante ao suficiente para que as pessoas elas possam estar nos escutando? E, através disso, querido, eu tenho buscado muito entender o momento que a gente está vivendo, o momento que a gente está trabalhando, mas também objetivar lá na frente. E nessa noite eu quero falar com você exatamente sobre isso. O que nós vamos fazer daqui adiante? O que vamos trabalhar daqui adiante? Porque assim, queridos, é muito sério o problema em que nós vivemos de identidade no nosso país, no nosso estado, na igreja como um todo. Eu noto uma grande quantidade de pastores. Cada vez mais os irmãos eles estão trabalhando e fazendo com que a igreja seja destacada, pessoas usando cada vez mais. Nós temos usado, e isso eu não quero colocar de forma alguma um obstáculo nisso que eu estou falando, cada vez mais se usando a câmera, se usando cada vez mais o WhatsApp, se usando cada vez mais todas as plataformas que a gente tem de mídia, para trabalhar com seus discípulos. E nós, querido, como igreja, nós temos um objetivo. Nós como igreja. Mas nós temos que olhar também o objetivo nosso como cristão, cada um de nós como cristão. E eu tenho feito uma meditação, e falava semana passada, e a gente tem pensado muito nisso, e tem pautado a nossa pregação nos últimos 7 meses, 8 meses, em cima do texto do Evangelho de João, capítulo 17, que é algo muito abrangente, que é a oração sacerdotal de Jesus, a qual ele remete aos seus discípulos, aqueles que andaram do lado dele dia a dia, uma firme exposição de tudo aquilo que era necessário para que a pauta ou o objetivo ao qual ele veio, que era salvar o mundo inteiro, mas não só salvar, fazer com que tivéssemos a consciência. E aqui, queridos, é a minha briga maior nesses últimos dias de ver isso. Qual tem sido a nossa consciência em relação ao propósito que Deus colocou por através de Jesus na nossa vida? Porque eu tenho notado, querido, que nós estamos saindo para uma tangente, nós estamos saindo para um caminho que não é o caminho do objetivo principal. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. O Senhor olha para o primeiro Adão, né? Aquele que tomou a decisão de escolher a forma de vivência. E aí quando começo a falar sobre esses assuntos, eu começo a ir para muitas linhas e às vezes daqui a pouco você pode se perder. Então eu quero ficar só nesse pensamento. O que foi dado para o primeiro Adão, o primeiro homem da terra?
a tarefa, querido, de guardar, a tarefa especial, querido, de adorar, a tarefa especial de interceder, cultivar a terra que ele tinha recebido como herança. E através de guardar e cultivar, de adorar e interceder, o homem compreenderia que o autor de tudo isso, o Deus Todo-Poderoso, é o centro da vida dele. E, no entanto, querido, hoje nós temos vivido o texto do Evangelho de João, no capítulo 17, ao qual Jesus diz assim: eu oro para que tu os livre do mal. Tu não os tire do mundo, mas tu os livre do mal. Que mal é esse, querido? Que mal é esse que desde lá, do Gênesis, nós notamos a serpente tentando enganar o homem, dizendo: não, certamente não morrereis se comerdes do fruto do conhecimento. Não, certamente não morrereis. Vocês vão ter a amplitude da compreensão de vocês mediante ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que nós, por natureza, queridos, somos vazios. Capte isso que eu vou falar. O ser humano, por natureza, ele tem um vazio no seu coração. Um vazio, querido, de absorver coisas. Eu escutava uma ministração de um pastor essa semana, e na verdade eu passei a semana inteira escutando, era uma sequência de 4 palavras que um irmão estava trazendo, e ele falando sobre a superficialidade do ser humano, ou a superficialidade também da igreja hoje. E olhando tudo aquilo que ele falava, querido, e ele discorreu um pouco sobre isso, eu olho a nossa vida, querido, e nos vejo muitas vezes, até dentro da igreja, mas vazios. Nos vejo dentro dos nossos relacionamentos vazios. Eu vejo o nosso relacionamento com os nossos filhos, em muitos momentos, vazios. Por que tudo isso? Porque esse vazio que o ser humano tem. Porque no momento que o homem, primeiro Adão, experimentou o decidir entre o bem e o mal, nós ficamos, querido, destinados a uma coisa muito séria, que é a influência. A influência da serpente fez com que o homem comesse do fruto do bem e do mal. A influência de Nimrod, lá em Gênesis 11, se você for ler, o início de um pensamento cultural. Isso, daí agora eu fui lá longe, isso aí demoraria para mim explicar, mas eu não vou explicar. Nos próximos dias a gente vai discorrer sobre esse assunto. Mas quando Nimrod, ele chama os pares dele, as pessoas que estavam em volta dele, e ele era um homem que tinha domínio sobre o que ele falava, ele tinha um fator de influência muito grande naquilo que ele falava. Ele diz: façamos uma torre que ela vai atingir os céus. Queridos, é óbvio, se eu for ler esse texto de uma forma fictícia, de uma forma figurada, de uma forma como as pessoas gostam hoje, há uma coisa muito séria que acontece na vida do ser humano nos dias de hoje, que eles gostam muito de novela. E eles vivem o evangelho, às vezes, como se fosse a novela da Record. E eu não estou batendo aqui se você olha a novela da Record lá, pode olhar, não tem problema nenhum, é ótimo olhar. Só vou te dizer uma coisa: aparece lá no início da novela ou no final da novela que muitas daquelas figuras que eles chamam a atenção ali e colocam, fazem parte de um enredo composto para entreter. Não é a figuração completa da Bíblia. Então, em alguns momentos, eles colocam uma ficção em cima daquilo e personagens que falam coisas importantes e personagens que dialogam. E logo depois eles botam um versículo bíblico. Automaticamente, dentro do nosso pensar, a gente vai na Bíblia e a gente encontra mesmo aquilo que ele está falando naquele momento. Mas toda a narrativa e todo o enredo, o falar que aquela novela está falando, muitas vezes ela nos desvia do pensamento correto que é a situação que foi vivida naquele momento. Por quê? Porque essa situação vivida, querido, ela só é nos desvendada pelo Espírito.
E aí vem a questão muito discutida. O ser humano ele é um ser tripartido. Corpo, parte periférica que você vê, cheio de gordurinha, carequinha, esse é o corpo. A alma são os sentimentos. Os sentimentos, querido, eles estão interligados com tudo aquilo que eu já vivi na minha vida. Mas também tem uma parte desses sentimentos que vem da forma como meus pais foram criados. Como assim, pastor? Sim, na questão do DNA do ser humano, ele tem propensões. Não é só a questão do corpo, mas psicologicamente isso é uma coisa muito discutida, querido, que eu não quero também entrar. Hoje eu estou falando só uma introdução daquilo que a gente vai trabalhar nos próximos dias como igreja. E quando eu falo como igreja, como um todo, tanto aqui quanto aqui em Santo Ângelo, lá em Santa Rosa, lá em Porto Xavier. Por quê, queridos? Porque nós temos que caminhar juntos para o mesmo pensamento. Qual é esse mesmo pensamento? O centro tem que ser Gênesis 2:15. Guardar e cultivar, adorar e interceder. A quem? A Cristo, que devolve, João 17 fala isso, que ele devolve toda a glória que ele recebe ao Pai. E no momento em que nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que fazer para honrar o Pai, automaticamente o nosso espírito vai começar a querer ser dominado. É a outra parte que nós temos, corpo, alma e espírito. O espírito ele tem que estar dominado pelo sentimento de revelação do Pai, não pela alma, que são sentimentos. Então, quando eu olho uma novela, queridos, eu quero que fique bem claro, eu não estou desincentivando você a olhar a novela, lá da Record, lá, Gênesis, lá, acho que é isso que está dando, se não me engano. De forma alguma, eu quero que você olhe. É melhor olhar isso do que olhar uma outra novela lá, da Globo, lá, que só fala de traição. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando, ou olhar um filme, ou qualquer coisa, não é isso que eu estou falando, não é o que você olha. Eu estou falando que muitas vezes nós, como seres humanos, nos deixamos influenciar por causa dos nossos sentimentos. Aqui cabe uma nota. De uma forma errada, às vezes, nós achamos que os nossos sentimentos eles têm que ficar de lado. Não, querido. Você tem que ter o teu sentimento aflorado a cada momento, em cada situação. Se você é uma pessoa que é muito dura, você é uma pessoa muito fria, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele quer modelar o teu coração para que você se torne uma pessoa mais sensível. Ah, pastor, onde é que está isso? Vamos começar, então, a falar um pouquinho de Bíblia, né? Que é o nosso objetivo principal de um culto, é falar da palavra de Deus, é falar daquele que é a própria palavra, a saber, Cristo Jesus. E lá em Mateus capítulo 5, que nós temos falado no culto de domingo passado, ao vivo, a gente falava desse texto de Mateus 5, quando Jesus chama as multidões, ele chama elas, e eu quero que você classifique bem assim, ó, dessa forma que eu vou falar agora, para nós entendermos melhor. Ele fala de sermos, de trabalharmos, de vivenciarmos, de compreendermos a importância de sermos bem-aventurados, felizes, abençoados, os pobres de espírito, ou os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, automaticamente eu tenho que ler isso de uma forma que eu possa compreender. Não é uma forma fictícia, não é uma forma figurada, mas é uma forma literal. Apenas os humildes receberão o reino dos céus. Ah, pastor, mas queridos, eu não consigo. Mesmo eu procurando no grego, mesmo eu procurando em outra língua, o que está escrito, está escrito. Felizes são aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Terra,
Automaticamente, pela nossa compreensão, nós compreendemos que essa terra que está falando aqui é a forma como a terra vai ser transformada após 1000 anos, a qual Jesus vai reinar sobre a terra, restituindo todas as coisas para que seja devolvida ao dono dessa terra, o próprio Pai, que definitivamente estabelecerá o seu trono nesse lugar, e de uma forma ampla vem a segunda parte desse capítulo. Os que então forem humildes, os que chorarem, os que forem mansos, verão a fome de justiça deles serem saciadas, pois eles serão misericordiosos, serão puros de coração, serão pacificadores. Então, querido, quando eu pego o texto aqui de Mateus e eu coloco em contraposição a forma como, por exemplo, eu estava falando antes de Nimrod, ele disse, vou subir aos céus. É óbvio que ele não ia subir aos céus, mas a condição que ele estava falando era de domínio. Era uma condição de domínio, porque se eles decidissem fazer alguma coisa, tudo eles conseguiriam, porque eles tirariam o foco do que é o principal, Deus. Porque o lugar dos céus é de Deus. Então, queridos, quando eu estou falando tudo isso, queridos, eu quero chegar a um ponto para nós entendermos o que nós temos lido lá em João 17, que é, livra-nos do mal, livra-nos o quê? Da influência das coisas que nos motivam só emocionalmente, mas tiram a característica espiritual delas. E qual é essa característica espiritual? É nós entendermos lá Efésios 2, ou Efésios 1. Efésios 1 diz que o Senhor nos predestinou antes da criação do mundo para que fôssemos filhos. Então, queridos, essa é a característica principal. Voltarmos a uma filiação com Deus. Voltarmos a um sentimento e uma permanência diária de busca a Deus. E como eu estava falando para vocês, querido, o ser humano ele é vazio. E esse vazio que o ser humano tem é exatamente do tamanho ou da proporção ou do encaixe. Eu até escrevi isso. É como se fôssemos uma máquina e essa máquina ela tem uma engrenagem. Você consegue me compreender e quando eu estou fazendo essa forma figurada para nós entendermos? Para que nós nos movemos de forma correta, nós precisamos de um encaixe bem ajustado. Quem é isso? Cristo em nós. Por isso que quando ele chega lá no Evangelho de João, capítulo 3, Nicodemos vem e pede um auxílio para ele. Jesus olhando aquele homem que tinha vamos dizer assim, um status social, ele tinha uma posição social destacada, ele tinha uma forma de pensar que as pessoas vinham ouvir ele. Gente, ele era chefe da sinagoga. Então ele não era como é que dizem muito na igreja católica, eles falam um termo, agora me foge o termo que eles usam, leigo. Ele não era nenhum leigo. Ele era alguém que tinha propriedade no que ele falava. Ele ensinava às pessoas a religião judaica. E ele chega para Jesus e diz, cara, eu estou te vendo e tu está fazendo grandes coisas, o que é isso? E Jesus já dá no meio dele e diz assim, cara, você precisa nascer de novo. E a nossa dificuldade no tempo que nós estamos vivendo, que as pessoas elas estão lendo muito, elas leem de tudo, mas interpretam com grande dificuldade o que leem. Por quê? E quando eu estou falando ler, querido, nem é ler. É ver a TV e ver o que o cronista que você ouve, independente do canal que você está ouvindo, você vai falar, você vai ver um lado da história, ou você vai ver uma ótica, uma forma de pensar. Mas o que a palavra fala sobre determinada questão? E eu tenho olhado, queridos, cristãos vivendo de um jeito louco. Nós tivemos uma experiência muito séria aqui no Rio Grande do Sul, nessa semana, ao qual o governador do estado declarou
a forma e o gênero que ele pensa ser a forma que ele deve andar, né, ele declarou numa rede aí, numa discussão que estavam entre alguns ali, ele declarou, eu, né, lá sou homossexual. E aí muitos correram, que lindo, ele se declarou, o que é o pensamento dele, blá, 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 blá. Queridos, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas aí algumas pessoas, elas enlouquecem com isso e piram com essa declaração dele e começam a dizer assim, nós temos que ir contra, nós temos que bater contra, blá, 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 blá. Querido, não é nada disso. Nós temos que nos centralizar em Cristo e influenciar geração em geração para que aquilo que é o modelo da palavra, que é Cristo em nós, a engrenagem correta dentro do nosso coração, dentro do nosso sentimento, né? Provérbios 4, 23. De todas as coisas que o homem deve guardar, ele deve guardar o seu coração. Para quê? Para ele não ter um sentimento errado. Queridos, o meu posicionamento, vocês conhecem, ele é claro. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de sentimento de violência instalada. Então eu sou contra alguns cristãos pegarem e dizer assim, nós temos que ir lá, temos que protestar, nós temos que ver o nosso lado. Não, tu tem que orar, indivíduo. Tu tem que botar teu joelho no chão, camarada. Tu tem que botar, porque Jesus, quando ele chega diante daqueles que estavam acusando ele se levanta e Pôncio Pilatos diz, cara, tem que defender, velho. Eu tenho poder de fazer qualquer coisa aqui, eu tenho poder de te matar, e tu não te defende. Cara, tu não tem nenhum poder que não foi dado por Deus. E eu temo muito quando eu falo isso, querido, porque toda nação tem o governante que merece. Então o problema não está muitas vezes na forma ou no governo que está, mas no povo que está colocando ele lá. Por quê? Porque se há corrupção no nosso país, e tudo isso, querido, eu estou falando do vazio que está dentro do nosso coração, que é preenchido por Jesus. Por que da corrupção? Porque quando nós não temos nada, nós somos de uma forma de ser. Quando nós temos um pouquinho mais dentro do nosso bolso, nós mudamos totalmente a nossa forma de ser. E aqui, queridos, cabe um momento de indignação do pastor Miguel em relação a alguns irmãos. Eles têm se aproveitado, queridos, do fato de não poderem vir para a igreja para pecar. Porque parece que eu sou o juiz deles. Parece que se eu estiver olhando, eles não pecam. Ora, eu sempre conto essa história, queridos. Em muitas festas que eu vou, as pessoas dizem assim, o pastor está aí ainda. E aí eu disse, quando eu digo, eu estou indo embora, porque geralmente eu vou mais cedo, embora que as outras pessoas. Aí, daqui a pouco, alguém me diz assim, pastor, a festa foi longe. Foi longe, mas a festa estava lá, meia michadinha quando eu estava lá. Não, mas as pessoas não dançam quando o pastor está junto. As pessoas não bebem quando o pastor está junto. Mas, cara, quem sou eu para dizer para você se você deve dançar, se você deve beber? Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como ser alguém que vai ajuizar a tua causa, se por acaso um dia houver um momento de separação dentro do teu lar. Eu não tenho como ajuizar isso. É o sentimento que cada um vive. Mas o problema está onde, queridos? Que nós não estamos levando a sério uma vida com Deus. Nós não estamos levando a sério uma forma de andar com Deus. Foi o que aconteceu lá atrás. As pessoas descentralizaram Cristo, ou descentralizaram o próprio Deus na vida delas e se desviaram. O povo de Israel recebe a dádiva do Senhor de ter Moisés para influenciar a vida deles e eles saírem da escravidão. Quando eles saem da escravidão, eles tiram o pé dentro do mar, eles estavam dentro do mar, eles passam a seco. Quando eles atravessam, eles chegam no primeiro obstáculo da vida deles. Eles começam, mas nós saímos de lá, nós saímos da escravidão para vir aqui morrer nesse deserto. Cara, eu fico enlouquecido, porque o Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor está dizendo assim, eu oro para que, Senhor, não que tu os tire do mundo,
O que significa isso? Que nós viemos a desfrutar das coisas boas que esse mundo tem, como viajar, como ter um carro bom, como ter uma casa boa, como ter uma boa festa de aniversário para os nossos filhos. Coisa mais linda, querido, quando a criança é pequena, a gente faz uma festa de aniversário e vê no olhar da criança ela feliz, porque os amiguinhos estão ali, tudo isso. Claro, óbvio, essa questão de pandemia, hoje em dia não existe muito isso, mas eu fico olhando, tudo isso é bom e é necessário. Mas, querido, nós não podemos tirar o olho de que o Senhor disse, eu não quero que tu os tire do mundo, mas que tu os livre do mal. Qual é o mal? É quando eu boto a minha vida única e exclusivamente, esvazio ela de Deus e coloco no carro, coloco na casa, coloco deixa eu ver no que mais, nas minhas iras, nos meus sentimentos errados, na minha forma de pensar sobre algum assunto. Cara, eu fico impressionado como as pessoas elas têm destreza, capacidade de criação, de desenvolvimento em algumas áreas da vida dela, mas quando elas estão dentro da igreja, elas são totalmente murchas. Murchas. Não tem coragem de nada e tem a capacidade de dizer, pois é, o Senhor não me falou. Não, na verdade o que falta é vontade de fazer alguma coisa que seja proativa em relação ao reino de Deus. E nessa noite, querido, eu quero fazer essa introdução toda para nós trabalharmos um sentimento dentro do nosso coração. Um sentimento, querido, de que se nós não orarmos diariamente, nós não podemos chegar a lugar algum. Evangelho de Mateus, capítulo 6, eu estava falando isso na semana passada, né? Mas eu fico impressionado que a gente tem o versículo de cor. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E nós temos bem direitinho que nós temos que ir para o quarto e que nós temos que orar ao Pai em secreto. Mas aí nós damos mais ênfase para o quarto do que para o secreto. Nós damos mais ênfase porque nós temos... E, queridos, eu quero criar nessa noite um sentimento em vocês e influenciar você. Porque eu sei que essa influência é positiva. Não é a influência que alguns dão que vai te levar para um vazio. Eu estou te dando uma dica para você ter um preenchimento desse vazio que existe em você. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Para você ser aliviado, você tem que ir para Jesus. Para ir para Jesus, como se vai? Oração. Então eu quero criar um sentimento em você de aprender a orar diariamente. Guardar um tempo para você orar diariamente. Acorde mais cedo e ore. Vá dormir mais tarde e ore. Por que isso, querido? Porque, querido, o problema está que nós estamos caminhando junto com Cristo, porque um dia nós decidimos por Ele, e uma vez salvo, para sempre salvos, e nós temos recebido toda essa gama de entendimento, mas nós não temos tido a intimidade necessária com Ele. Essa semana, quem faz parte do nosso grupo do WhatsApp, teve uma situação que nós vivemos muito legal. O irmão lá, de Celso Ramos, o Regis estava na praia, estava pescando, na verdade, porque essa é a época de pesca da tainha. E ele estava com a galera dele, que são pescadores da região, que ele ajuda. E cabe dizer, né? Essa é a época que eles têm de lucro deles para o inverno, porque é a pesca da tainha que eles vendem. Entende isso, querido? É uma coisa muito séria. Não é só pescar. E ele estava parado na praia e uma mulher veio e começou a conversar com ele, falando do companheiro dela, que já tinha tentado suicídio. E ele me ligou na mesma hora, eu disse, vamos orar. E ele disse, tu ora por ele? Eu oro. E aí nós fizemos uma ligação de WhatsApp, né, de vídeo,
e ele me apresentou para o casal e eu orei pelo rapaz. Queridos, esse é o objetivo desse ministério. Que nós sejamos bênção e que nós venhamos a glorificar o nome do Senhor em todo lugar que nós estivermos. E não importa o horário, a situação. Nós usamos rede social, nós usamos o boca a boca, nós usamos as nossas amizades, nós usamos o nosso trabalho, nós usamos os meios que temos, o dinheiro que temos, nós investimos nesse projeto de falar do amor de Deus para outras pessoas. Ponto, querido. Ponto. Tudo é em torno de Jesus. Não é em torno de você. Eu, como pastor, queridos, eu vivo trabalhando, recebo da obra, sim, recebo da obra, para que eu fique pensando naquilo que está no coração, ou tentando escutar aquilo que está no coração de Deus. E eu confesso para vocês que às vezes é difícil, porque a correria do dia a dia, as pessoas, elas pedem orientação, você dá orientação, mas elas não obedecem. Por quê? Porque pararam de orar. O vazio é vencido com oração. A doença, por mais terrível que ela seja, é vencida por oração. O problema no relacionamento, ele é vencido como? Por oração. O problema com o filho, como ele é vencido? Por oração. Mas essa oração, querida, ela tem que ser diária, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser regrada, ela tem que ser regrada e regada com a própria palavra. É indispensável, queridos, esse projeto que nós temos de leitura da Bíblia em um ano. Ele é tremendo, mas eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas parou. Porque é cansativo ler o Salmo 119 num dia. 170 até me perdi agora. 175, né? Ou 170 versículos que a gente leu do Salmo 119 agora nessa última semana. Vamos ver aqui. 176 versículos. Difícil ler 176 versículos. Não tenho dúvida nenhuma de que é difícil ler 176 versículos. 176 versículos você lê em mais ou menos 10 minutos. Não tenho dúvida nenhuma. Para um homem é barbada. Porque um jogo de futebol dura 1 hora e 2 horas. 2 horas. 45 mais 45, 90 mais os 15, 2 horas. 2 horas você olha um jogo de futebol. Seleção da Eurocopa. Mas orar ou ler um Salmo 119 você não lê. Você não consegue ler, querido, você não consegue desenvolver, você não consegue ir à frente, aí você continua com o vazio. Essa introdução desse trabalho que nós vamos desenvolver nos próximos dias, para nós entrarmos mais a fundo numa busca ao Senhor. E a primeira coisa que eu quero colocar nessa noite é, nós precisamos orar diariamente. Não adianta de nada, querido, nós temos um turno de oração, se nós não orarmos diariamente. Não adianta nós querermos fazer desse lugar, Isaías 56, a minha casa será chamada casa de oração para as nações, se nós não tivermos uma vida diária de oração, uma vida diária de leitura da palavra, uma vida diária de busca ao Senhor. Então, querido, tudo que eu falei até aqui é para dizer exatamente isso para você. O vazio que você sente é exatamente, ou é proporcionalmente do tamanho do nome de Jesus no seu viver. E tudo que diz respeito à minha vida, à tua vida, à vida do mundo em que nós vivemos, está como nós olhamos para Jesus. Salmo 2 diz que em um determinado tempo todas as nações se voltarão contra Jesus, mas quem estava olhando fixo para ele sempre, jamais se voltará contra ele. Mas quem tirar os olhos dele, se voltará para várias coisas, menos para o
ponto final dessa história, que está lá em Apocalipse, que é o tempo final de todas as coisas. Jesus é o centro. E nós precisamos voltar ao centro. Querido, eu quero deixar essa introdução para um trabalho que a gente vai desenvolver até o final do ano, falando algumas questões pontuais a respeito de uma vida permanente com o Senhor. De uma vida mais, vamos dizer assim, mais profunda no Senhor. E eu quero que você esteja comigo e que você acompanhe e que você indique para muitas pessoas escutarem essa palavra, porque ela é a palavra que vai gerar uma mudança no nosso viver e vai nos dar força para os dias próximos. Não importa que seja eu que esteja pregando, seja outra pessoa que esteja pregando, não importa o que aconteça, querido, nós temos que nos unir em Cristo, para que essa ideia nos leve por inteiro para mais profundo com Ele, uma intimidade maior com Ele. Quero orar contigo, quero que tu pegue a mão da pessoa da tua casa que está junto contigo. Se você está sozinho, você feche teus olhos. Se você está num lugar onde daqui a pouco você está no trabalho e você está escutando esse vídeo, que você dê um pouquinho de atenção para a minha oração. E juntos, queridos, nós possamos dizer amém. Nós queremos uma maior intimidade contigo, Senhor. Pai, nós nos dirigimos a Ti como pessoas que têm uma carência do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu perdão, do Teu mover. E nós queremos nos submeter a Ti, Senhor. Mesmo que isso, Senhor, nos leve a tomar atitudes que algumas pessoas às vezes não vão entender como algo que elas fariam, mas nós temos entendido em Ti, Senhor, que cada vez mais temos que nos submeter ao Teu poderio, temos que nos submeter ao Teu viver, à Tua forma de ser, à Tua forma de viver. E eu oro, Pai querido, para que Tu mude a nossa história, Senhor, e nós possamos ser pessoas que a cada dia têm compreendido mais a obra da cruz. Nós queremos, nessa noite, negarmos a nós mesmos, pegar a nossa cruz e Te seguir. Nós não queremos falar como o jovem rico que disse: o que eu faria, Senhor? O que eu preciso fazer? E Tu dizendo, Senhor, que ele deveria fazer isso, ele dizia: todas essas coisas eu faço. E Tu disseste: deixa tudo que tu tem, dá aos pobres, todo o teu valor, e me segue. E ele, porque tinha muitas posses, Senhor, não quis Te seguir. Nós queremos perder tudo se necessário for, Senhor, para Te seguir e estar junto contigo. Nos faz compreender, Senhor, aquilo que estamos vivendo. E esse vazio, Senhor, que nós sentimos muitas vezes, ele é preenchido com o Teu amor, com a Tua graça, e nós Te aceitamos plenamente como nosso Senhor e Salvador. E que Teu Espírito Santo habite em nós para que nós sejamos casa de oração, honrando o Teu nome, em nome de Jesus. É isso, querido. Que o amor do Senhor faça a diferença. Importante salientar, estamos no mês de julho, início de mês. Precisamos que você esteja contribuindo conosco, trazendo o teu dízimo, trazendo a tua oferta. Nós temos, querido, agora, toda essa questão que o banco está vivendo, os bancos estão vivendo, toda essa questão monetária. Nós temos o Pix da igreja. Se você precisa, entre em contato conosco, que você possa estar conosco e possa estar contribuindo e se alegrando com aquilo que o Senhor está fazendo a cada dia. Que o amor do Senhor faça diferença contigo, que você esteja nos assistindo toda manhã no nosso plano anual de leitura bíblica. Se você parou, querido, continua assistindo os vídeos pelo menos, e que algo poderoso possa mover você nessa semana e você possa ter uma semana inteira buscando o Senhor para honra e glória do nome dEle. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.